Olá pessoal do Café com Leitura e você, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuação ao livro da Brené Brown, intitulado A Coragem de Ser Imperfeito. Bem, antes de qualquer coisa, quero pedir desculpa a vocês pelo background que está aqui, porque eu tenho um outro canal de jornalismo, de notícias, e aí então eu estou aqui com esse background de televisão que não tem nada a ver com esse canal. Mas vamos ao que interessa, Vamos lá dar continuação ao nosso capítulo 4. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar-se aos momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sono dos seus filhos e pensou, eu o amo tanto que dói, e no momento seguinte foi tomado por imagens de coisas terríveis acontecendo com ele, saiba que não é louco e nem está sozinho. Cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram já terem passado por essa experiência. A mesma porcentagem é verdadeira para os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos. Afinal de contas, por que fazemos isso? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. Para os que ensaiam a tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem sua mente no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida, consciente ou inconscientemente, fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas ao mesmo tempo não suportamos a vulnerabilidade. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante e que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então, refaço a pergunta. Levante a mão se você viu noticiários, filmes e séries policiais ou documentários sobre crimes na última semana. Nesse momento, entre 80% e 90% da plateia levantam a mão. Ou seja, nós acumulamos um bom estoque das imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como mau presságio. Elas estão gravadas no nosso sistema neurológico. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão. Meu filho Charlie repetia as piadinhas do tipo o que é, que aprenderam no jardim de infância e todos estávamos muito felizes. Eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles e de repente, numa fração de segundo, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico e me lembro de ter falado sem pensar: diminua a velocidade, Steve. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu: querida, nós estamos parados. Viver com ousadia, praticar a gratidão. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e a abraçar a experiência não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Eles apenas sabem usá-los mais como um lembrete do que um sinal de advertência. O que descobri na pesquisa foi que a natureza dessa lembrança que faz toda a diferença. Para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria
é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de como somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos ou simplesmente pelos momentos que está diante de nós. A gratidão, portanto, apareceu na coleta de dados como o antídoto para a alegria como mau presságio. Na verdade, todos os participantes que mencionaram a capacidade de estar receptivo à alegria falaram sobre a importância de praticar a gratidão. Esse padrão de associação foi tão predominante nas entrevistas que assumi um compromisso como pesquisadora de não falar sobre alegria sem falar de gratidão. Não foi somente o vínculo entre alegria e gratidão que me pegou de surpresa. Também fiquei espantada com o fato de os participantes da pesquisa descreverem sistematicamente tanto a alegria quanto a gratidão como práticas espirituais ligadas a uma crença nas conexões humanas e em poder maior do que nós. Suas histórias e seus relatos aprofundaram essa questão e apontaram para uma distinção clara entre felicidade e alegria. Os participantes falaram da felicidade como uma emoção que está condicionada às circunstâncias, mas descreveram a alegria como um caminho espiritual que passa pela prática da gratidão e conduz à conexão com o mundo. A escassez e o medo levam a alegria como um mau presságio. As pessoas têm medo de que a felicidade dure pouco, que não seja suficiente ou que a transição para a tristeza venha a ser muito difícil. Aprendemos que se entregar à alegria é, na melhor das hipóteses, se preparar para a decepção e, na pior, um convite à tragédia. E lidamos com a questão da autovalorização. Será que merecemos nossa alegria sendo pessoas tão incapazes e imperfeitas? Com quantas crianças famintas e tantas guerras no mundo, quem somos nós para sermos dignos de alegria? Se o oposto da escassez é o bastante, então, ao praticar a gratidão, nós reconhecemos que há o bastante e que nós somos o bastante. Utilizo a palavra praticar porque os participantes da pesquisa mencionaram práticas de gratidão palpáveis, mais do que ter meramente uma atitude de gratidão ou de serem agradecidos. Eles deram exemplos específicos de práticas que incluíam desde manter diários de gratidão até realizar cultos de gratidão em família. Na verdade, aprendi mais sobre práticas de gratidão e sobre o papel que a relação entre escassez e a alegria exerce na vulnerabilidade com homens e mulheres que vivenciaram perdas muito profundas ou sobreviveram a grandes traumas. Isso inclui pais que perderam filhos, pessoas cujos familiares ou amigos sofrem com doenças terminais e sobreviventes de genocídios e outros crimes. Muita gente me perguntava: você não fica deprimida conversando com as pessoas sobre vulnerabilidade e escutando os traumas e tragédias que elas contam? Minha resposta: não, nunca. Isso porque aprendi mais sobre autoavaliação, força e alegria com essas pessoas que compartilham suas dificuldades comigo do que com qualquer outra parte do meu trabalho. E o maior presente que recebi foram essas 3 lições sobre alegria e luz, vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. Primeira, a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. A cultura da escassez pode nos manter temerosos de adotar estilos de vida simples e comuns, mas quando se conversam com pessoas que sobreviveram a grandes perdas,
Fica claro que a alegria não é uma emoção permanente. Todos os participantes falaram de suas perdas e do que mais sentiram falta, mencionaram momentos muito singelos. Como eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ouvir meu filho dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas. Ela nunca soube como escrever no celular. Eu daria tudo para receber uma dessas mensagens agora. Segundo, seja grato pelo que tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta era sempre a mesma. Não considere o que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre-o. Não se desculpe por sua alegria. Seja grato por ela e compartilhe sua gratidão com os outros. Seus pais estão com saúde? Vibre com isso. Faça-os saber quanto eles significam para você. Quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. Terceira, não desperdice a alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade, diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar a alegria pode ser desconfortável, pode dar medo. E com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Pode dar medo. E com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. A alegria se torna parte de quem somos. E quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. Precisei de 2 anos para compreender e assimilar essa informação e para começar a desenvolver uma prática de gratidão. Minha filha Ellen, por outro lado, parece entender intuitivamente a importância de reconhecer e abraçar a alegria. Quando ela estava no 1º ano do ensino fundamental, roubei-a da sala de aula e passamos uma tarde no parque. Estávamos em um pedalinho, alimentando os patos com migalhas de pão, quando percebi que ela tinha parado de pedalar e estava sentada completamente imóvel. As mãos seguravam um saco de pão, a cabeça estava inclinada para trás e os olhos estavam fechados. O sol brilhava sobre sua pele e ela tinha um leve sorriso no rosto. Fiquei tão impressionada com a beleza e a vulnerabilidade de Ellen que mal conseguia respirar. Assisti aquela cena durante 1 minuto inteiro, mas como ela não se mexia, fiquei um pouco nervosa. Ellen, está tudo bem com você, querida? Ela deu um sorriso ainda maior e abriu os olhos. Então me fitou e disse: estou bem, mamãe. Estava só tirando uma foto de memória. Como nunca tinha ouvido falar nessa expressão, perguntei: o que é isso? É uma foto que faço em minha mente quando estou muito, mas muito feliz. Eu fecho os olhos e tiro uma foto para que quando eu estiver triste, com medo ou sozinha, eu possa resgatar minhas fotos da memória e me sentir feliz. E me sinto muito melhor. Para mim, expressar gratidão não é tão harmonioso ou espontâneo quanto para minha filha. Ainda fico abalada com a vulnerabilidade em meio às experiências de alegria. Mas agora aprendi a literalmente dizer em voz alta: estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por este momento. Literalmente, isso pode soar estranho no meio de uma conversa, mas é muito melhor do que minha reação de catastrofizar ou tentar controlar. Outro dia, Steve me disse que estava pensando em levar as crianças para a casa de campo da sua família, na Pensilvânia, enquanto eu estivesse fora para o trabalho.
Achei uma ótima ideia, até começar a velha ladainha. Ah, meu Deus, não posso deixar eles viajarem de avião sem mim. E se acontecer alguma coisa? Em vez de provocar uma discussão, fazer críticas ou qualquer coisa para azedar os planos de Steve sem revelar meus medos irracionais, eu apenas disse em voz alta: vulnerabilidade, vulnerabilidade. Estou grata por as crianças passarem um tempo só com você e curtirem a vida na família. Steve sorriu. Ele está bem ciente dos meus esforços e sabia o que eu queria dizer com aquela frase. Antes de pôr em prática minha pesquisa sobre reagir à alegria com mau presságio, eu nunca soube como superar esse mal-estar da vulnerabilidade. Eu não tinha informação do que eu temia, de como realmente me sentia, nem do que desejava de verdade, a alegria repleta de gratidão. O escudo do perfeccionismo. Uma das sessões favoritas do meu blog é a série Entrevistas de Inspiração. Nela, converso com pessoas que considero verdadeiramente inspiradoras, que se relacionam com o mundo de uma forma que me estimula a ser mais criativa, um pouco mais corajosa com o meu trabalho. Sempre fiz aos entrevistados o mesmo conjunto de perguntas e depois que a pesquisa sobre as pessoas plenas foi concluída, comecei a indagar sobre vulnerabilidade e perfeccionismo. Como uma perfeccionista em recuperação e uma aspirante ao time do bom estado, estou sempre ansiosa para ler primeiro as respostas para esta pergunta. O perfeccionismo é um problema para você? Em caso afirmativo, que estratégia você usa para administrá-los? Levanto esta questão sempre em todas as minhas coletas de dados. Nunca ouvi uma pessoa atribuir alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Na verdade, o que eu mais ouvi ao longo de todos esses anos é uma mensagem clara. As coisas mais preciosas e importantes chegaram em minha vida quando tive coragem para ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Vou compartilhar aqui algumas de minhas respostas preferidas, mas primeiro quero falar um pouco sobre a definição de perfeccionismo que emergiu da pesquisa. Eis o que eu aprendi. Assim como a vulnerabilidade, o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos. Creio que pode ser útil começar dando uma olhada no que perfeccionismo não é. Primeiro, perfeccionismo não é esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que, se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá, quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Segundo, perfeccionismo não é autoperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. A maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvada por suas conquistas e o seu bom desempenho. Notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, esporte. Em algum ponto do caminho, eles adotaram esse sistema de crença perigoso e delimitante. Eu sou o que eu realizo e quão bem eu realizo.
O empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado nos outros. O que eles vão pensar? Terceiro, o perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda das oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado, mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço são saudáveis e se desenrolam. Quarto, acho que é o quarto, né? Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Depois de usar os dados coletados para abrir caminho por meio dos mitos, formulei as seguintes definições de perfeccionismo. Primeiro, perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta este pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderia evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. Segundo, o perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com a percepção do que com uma motivação interna. E não há maneira de se dominar uma percepção por mais tempo e energia que se gaste tentando. Terceiro, o perfeccionismo é viciante, porque quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeccionistas. Nos tornamos mais apegados ao nosso propósito de aparentar perfeição e fazer as coisas de maneira perfeita. O perfeccionismo, na verdade, nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e condenação. É minha culpa. Estou me sentindo assim porque não sou bom o bastante. Viver com ousadia, apreciar a beleza nas falhas. Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante. Ele parece um vício. Independentemente de nos encaixarmos num ou noutro tipo, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do que as pessoas vão pensar para eu sou o bastante. Essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade de quem somos, de onde viemos, em quem acreditamos e sobre a natureza imperfeita da nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças, apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. Precisamos conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos. A doutora Christine Neff, professora e pesquisadora da Universidade do Texas, na cidade de Austin, dirige o laboratório de pesquisa do amor próprio, onde ela estuda como desenvolvemos e praticamos esse sentimento. De acordo com Christine, o amor próprio tem 3 elementos: generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Em seu livro Amor Próprio, Pare de se maltratar e libertar-se da insegurança, a pesquisadora define cada um desses elementos. Primeiro, generosidade consigo mesmo. Dedicar amor e compreensão a si mesmo. Quando você sofre, falha ou se sente inadequado,
Ao invés de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. Segundo, humildade. Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral, algo que todos passam e não é uma coisa que acontece somente com você. Terceiro, consciência equilibrada. Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Não podemos ignorar essa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos nossa consciência equilibrada, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e os sentimentos, para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. A definição de consciência equilibrada de Kristin Neff nos mostra que ser consciente significa também não se identificar demais com os nossos sentimentos nem exagerá-los. Para mim, é mais fácil ficar empacada na tristeza, na vergonha ou na autocrítica quando cometo um erro. Mas o amor próprio exige uma perspectiva vigilante e precisa quando sentimos vergonha ou dor. Além da prática do amor próprio, devemos lembrar também que a nossa dignidade, essa crença fundamental de que temos valor e somos o bastante, só aparece quando vivemos dentro de nossa história. Ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou ficamos fora delas. Negamos nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou com que imaginamos que devemos ser e condicionamos nosso valor à aprovação dos outros. Voltando à seção de entrevistas de inspiração do meu blog, vamos examinar algumas das respostas. Nelas enxergo a beleza de ser real, de acolher as próprias falhas e me inspiro para a prática do amor próprio. Tenho certeza de que elas vão inspirá-lo também. A primeira história é de Gretchen Rubin, autora do livro Projeto Felicidade, que contém estudos e teorias sobre como ser feliz. O novo livro de Rubin, Mais Feliz no Lar, analisa fatores relevantes da vida doméstica, como casamento, tempo, maternidade e paternidade. Eis como ela respondeu à pergunta sobre como lidar com o perfeccionismo. Costumo lembrar a mim mesma a célebre frase de Voltaire: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. Gostei. Não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante que eu nunca consigo realizar. Andrea Scher é fotógrafa, escritora e coach em Berkeley, na Califórnia. Por meio de cursos online em seu blog, ela inspira as pessoas a viverem de forma autêntica, alegre e criativa. Aqui ela conta sua história sobre perfeccionismo. Eu era uma ginasta muito competitiva quando criança. Tinha sempre um bom aproveitamento escolar. Ficava aterrorizada com a possibilidade de tirar qualquer nota menor que 10 e passei por um distúrbio alimentar na adolescência. E fui a rainha do baile no último ano do ensino médio. Acho que tem algumas questões com perfeccionismo, mas tenho trabalhado nisso. Quando criança, eu associava ser perfeita como ser amada. E acho que ainda confundo as duas coisas. Eu me vejo muitas vezes fazendo quase um contorcionismo para que as pessoas não vejam como sou vulneravelmente falha e humana. Às vezes tenho o meu valor condicionado ao que faço
e como pareço boa fazendo as boas coisas. Mas, de uma maneira geral, estou aprendendo a relaxar. A maternidade me ensinou muito sobre isso. É uma experiência confusa que nos torna mais humildes e estou aprendendo a mostrar minha bagunça. Para controlar o perfeccionismo, eu me permito baixar meu padrão de qualidade. Faço coisas rapidamente. Ter 2 filhos pequenos nos ensina a realizar a maioria das tarefas numa velocidade relâmpago. E se elas ficarem boas o bastante, recebem meu selo de aprovação. Nicholas Wilton é o artista responsável pelas ilustrações da capa do meu livro anterior e do meu site. Além de suas mostras em galerias de arte e de ter seus quadros em coleções particulares, ele é o fundador do Metrópole Art Plan, um sistema básico de pintura e de princípios intuitivos que favorecem o processo de criação. O que ele escreve está totalmente afinado com a descoberta de minha pesquisa e de que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Sempre achei que alguém há muito tempo atrás organizou o mundo em setores que fazem sentido. Tipos de coisas que podem ser aperfeiçoadas, que se encaixam harmoniosamente em algumas embalagens perfeitas. Mas, depois que esse alguém acabou de organizar tudo de maneira tão perfeita, foi deixando um monte de coisas que não se encaixavam em lugar nenhum. Coisas em uma caixa de sapato que tinham de ir para outro lugar. Então, desesperada, essa pessoa levantou seus braços e disse: todo o restante dessas coisas que não podem ser aperfeiçoadas e que parecem não caber em lugar algum, terá que ser empilhado nessa última grande caixa esfarrapada que nós vamos empurrar para trás do sofá. Talvez mais tarde possamos voltar a descobrir onde tudo isso poderia se encaixar. Vamos chamar essa grande caixa esfarrapada de arte. Felizmente, o problema nunca foi resolvido e, com o tempo, a caixa transbordou com cada vez mais artes. Acho que esse dilema existe porque a arte é a categoria que mais lembra um ser humano. Essa é a nossa natureza, ser imperfeito. Ter sentimentos e emoções não classificáveis. Fazer coisas que necessariamente não parecem fazer sentido. Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que você faz, é quase como ter um salvo-conduto para a imperfeição. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Quando falo sobre vulnerabilidade e perfeccionismo, sempre me lembro destes versos da canção Anthem, de Leonardo Cohen. There is a crack. Deixa eu ler em português. Em todas as coisas há uma fenda. É por aí que a luz entra. Antes de dar continuidade a este capítulo, que vamos fazer em um outro vídeo, porque ele é um tantinho grande, peço a você que está me ouvindo, que ainda não se cadastrou, não se inscreveu neste canal, por favor faça. Nos ajude a levar essa leitura ao máximo de pessoas possíveis. Conto com você, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo e até lá!